Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser assim, no ASMR. Hoje a gente vai relaxar, vai ser uma aula bem tranquila, vai ser uma aula zen. Todo mundo tá muito tenso nesse ano, que foi bem difícil pra todo mundo. Hoje a gente vai fazer uma aula bem relaxante, todo mundo fica calmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui tá fazendo 57 graus, tá um calor insuportável, mas é o que temos para o verão, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de uma vanguarda, como a gente já vem falando, a gente falou da pop art, falou um pouco do movimento modernista, e agora a gente vai falando de algumas dessas vanguardas. A de hoje vai ser uma vanguarda bem específica, ela é uma vanguarda bem diferente das outras, e é uma vanguarda que deu um impulso para muitos outros acontecimentos e muitos outros movimentos que vieram a seguir, que é dadaísmo. Por que essa vanguarda ela é tão importante assim? Vem comigo, vamos entender. Primeiro a gente tem que pensar no contexto histórico dessa vanguarda. Então, como vocês sabem, como vocês viram lá no vídeo do modernismo e da pop art, esse contexto histórico ele vem muito das tecnologias, crescimento urbano. Só que junto disso, agora no dadaísmo a gente tem um outro fator bem importante que é a Primeira Guerra Mundial, 1914. Um caos no mundo. E para esse conjunto de artistas se refugiarem desse caos que estava o mundo, vamos localizar eles assim: Zurique, Suíça, Cabaré Voltaire. Nesse lugar chamado Cabaré Voltaire era onde esses artistas intelectuais, filósofos, músicos, eles se refugiavam desse horror que estava acontecendo, que era a Primeira Guerra Mundial. Lá eles faziam danças, motos, performances, batiam com instrumentos, faziam teatro, recitavam poesias sem sentido pra justamente contestar esses valores e poder, como eu falei, sair um pouco dessa realidade que estava tão difícil no contexto de guerra, né? Uma realidade de guerra. Ihu bloipo, rusula huyu, holaka holala, alago bum, blago bum, blago bum. Então é nesse cenário que se dá o dadaísmo, que é um movimento que se propõe ser um movimento irreverente, que é espontâneo, que é pautado muito na irracionalidade e livre também para destruir aquilo que eles chamam de arte. Como assim destruir a arte? Destruir a arte no sentido de destruir aquilo que eles achavam convenção, aquilo que eles achavam burguesa, aquilo que eles achavam encaixotado num contexto e numa visão de uma arte elitista, de uma arte que seja cheia de regras. Então eles vieram para meter o pé na porta e contestar esses valores, que eram valores ainda muito segregados, valores acadêmicos. Então o dadaísmo ele surge muito nessa esteira de querer contestar essa arte que estava vindo muito elitista, muito acadêmica, muito cheia de regra, cheia de requinte, e eles queriam dizer, bom, tá, e aí? É só isso que vai ser arte para sempre? A gente não pode criar uma nova perspectiva, uma nova realidade através dessa arte? E era justamente isso que eles queriam. Começando justamente pelo nome dessa vanguarda e o nome desse movimento, que é dadaísmo. Que palavra é essa? Uns dizem que essa palavra vem do francês dada, que é referente a cavalo de pau, aqueles cavalinhos de pau de brinquedo. O manifesto, ele diz o seguinte: dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que é o porquê, sendo até agora desconhecido. Amanhã, toda Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário. É bestialmente simples. Em francês, quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis. Faz favor. Adeus. Até a próxima. Em romeno, certamente. Claro. Tem toda razão. Assim é. Sim, senhor. Realmente. Já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional. Apenas uma palavra. E uma palavra com o movimento. Então vocês percebam que o próprio conceito da palavra dadaísmo, tanto o conceito quanto o movimento, ele é um movimento que tem significado e que não tem significado profundo, né? Como eu falei, dentro do Cabaré Voltaire, eles faziam inúmeras performances. Dentre elas, batiam num piano, eles dançavam, vestiam fantasias, declamavam poemas sem sentido, como eu falei, e era essa falta de sentido que era o próprio significado do movimento dadaísta. Com essa falta de sentido,
Vou botar várias aspas aí nessa falta de sentido, porque faz todo sentido. Com essa característica do dadaísmo, eles deram uma outra visão para a arte e uma outra visão para o mundo em si, né? Que foi dessa forma, quase que infantil, quase que nonsense, quase que sem um significado literal, sem um significado pronto para as coisas, que eles conseguiram romper e fazer com que o mundo pensasse, bom, por que a gente não pode pensar num mundo diferente desse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo de guerra, que é um mundo horrível, já que a vida adulta e os adultos em si criaram essa guerra, criaram esse mundo tão horrível, por que a gente não pode voltar a olhar para esse mundo infantil, que tem esse experimento, que não tem muita regra de certo e errado, que contesta, que aprende. Então o dadaísmo, ele vem disso, ele vem dessas contestações de, bom, vamos olhar o mundo através de uma outra perspectiva, né? Vamos tentar criar esse mundo que tá horrível através de uma outra perspectiva. Por isso que às vezes o dadaísmo, ele soa como um movimento que a gente não entende muito bem, que é um movimento bobo, um movimento que é só jogado assim as coisas, que tem pouco exercício intelectual, que tem pouco pensamento dentro dele, mas é muito pelo contrário. O dadaísmo foi um dos movimentos mais intelectuais de todas as vanguardas, dos movimentos que mais pensaram sobre a arte e pensaram sobre o mundo de todo o modernismo. Tanto que ele foi um movimento que deu espaço para várias outras vanguardas que beberam na fonte do dadaísmo, que era esse contexto do dia a dia, que era pensar sobre a realidade de uma outra forma, ressignificar os objetos. O que é ressignificar esse objeto? É justamente isso que eu venho falando, pensar sobre as coisas sobre uma outra ótica. Por que não a gente pensar sobre isso para melhorar, talvez melhorar o mundo, talvez melhorar as pessoas, ou talvez fugir dessa realidade que estava tão difícil? O Marcel Duchamp é um cara que trouxe o dadaísmo e que levou o dadaísmo para o mundo. Pelo menos foi através das obras dele que a gente consegue enxergar bem o que era esse movimento. Uma dessas obras dele é o Mictório, que na verdade o nome dessa obra não é Mictório, é Fonte. Basicamente ele pega um mictório, um urinol, sei lá como é que vocês chamam isso, leva isso para a galeria de arte, coloca ali a assinatura dele e chama esse urinol de fonte. Ele pegou um objeto do cotidiano, ele pegou um objeto do dia a dia e elevou esse objeto a um objeto de arte, a um utensílio de arte. Ele pegou esse utensílio que era do cotidiano e trouxe para a arte. De novo, justamente para fazer com que a gente pense por que a nossa realidade não pode ser ressignificada. Por que as coisas do nosso dia a dia não podem ter outro significado para além desse contexto que a gente está vivendo horrível de guerra. Com isso ele criou os ready-mades, que são esses objetos do dia a dia que unidos eles formam um só e que são elevados à categoria de arte. Exemplos: outra obra dele bem interessante e bem contestadora é a Mona Lisa. Essa Mona Lisa, ele pegou um postal que dava no Louvre, colocou um bigode na Mona Lisa, em um cavanhaque, e escreveu as seguintes letras embaixo: L-H-O-O-Q, que em francês significa basicamente ela tem fogo na raba. Então olha só o tipo de contestação que o Marcel Duchamp ele traz e que o movimento dadaísta traz. A Mona Lisa, que é um símbolo da arte, que é um símbolo que é quase endeusado da arte, e com toda razão, porque a história dela e a história do Leonardo da Vinci também é uma história incrível, mas ele traz essa contestação aos ícones, e aqui mais precisamente ao ícone da Mona Lisa, porque ele quer contestar novamente por que a Mona Lisa é esse ícone que a gente endeusa tanto. Por que a gente não pode criticar a obra da Mona Lisa também? Por que a gente não pode falar de outras obras que não só a Mona Lisa? Por que só a Mona Lisa ela é esse ícone todo? Ou por que a Mona Lisa não pode também ser caracterizada por uma figura mais real, mais palpável, mais diversa, que não só essa figura quase inatingível que ela se tornou? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que essa aula tenha ficado um pouco mais curta. Até a próxima. Tchau!